Tudo bem? Eu queria muito compartilhar com você hoje conhecimento de uma live que eu assisti ontem de um psicólogo que eu acompanho, chama-se André Prudente, ele é psicólogo e terapeuta em Aracaju, trabalha muito com crianças e adolescentes. O André utiliza uma ferramenta muito bacana, que é o Enneagrama, é uma ferramenta de autoconhecimento milenar, trata-se de uma tipificação de personalidades em 9 tipos, mas que é muito mais do que isso, é um mapa de desenvolvimento psicoespiritual. E quando eu falo aqui em espiritual, não tem a ver com religião, tem a ver com o seu propósito, com o legado que você quer deixar para o mundo. E o que o André nos fala? Que o homem, ele tem habilidades naturais que estão presentes em todos nós, mas que cada um de nós tem uma habilidade que está relacionada aí ao tipo do Enneagrama, que tem a ver com o seu propósito. Então não são as experiências de vida que moldam a personalidade de uma pessoa. Segundo André, a gente já nasce, né, com aquele perfil, com aquele traço, porque isso tem a ver com o nosso propósito de vida, que ele já existe desde que a gente nasce, e a gente precisa descobrir e ir ao encontro desse propósito. Então, a gente desenvolve uma dessas habilidades de forma mais contundente, né, do que outras, e aquilo passa a ser um recurso que a gente dispõe com facilidade para ser usado para nos proteger em experiências de vida com algum desalinhamento, algum desequilíbrio, que a gente perceba que a nossa necessidade não foi atendida. E cabe aí ao nosso processo de desenvolvimento a gente tomar consciência de quais são essas necessidades, quais são os mecanismos de defesa que nós temos usado com frequência e repetidamente, às vezes até de forma neurótica, né? Aquela estratégia que você usa repetidamente, sabe que não vai funcionar, vê que o resultado não é o que você espera e continua usando. Esses padrões repetitivos, essas estratégias neuróticas, têm muito a ver com o nosso dom, que é um recurso que está tão disponível que a gente acaba usando em excesso, e ao invés de utilizá-lo então como um dom a serviço do nosso propósito, aquilo passa a ser um vício e causa ainda mais desequilíbrio para a gente e para o ambiente em que a gente vive, tá? Então são 9 tipos de personalidade, 9 dons, e eu vou falar aqui muito brevemente sobre cada um deles, e vamos ver se você consegue identificar qual é o seu dom, qual desses dons você tem mais disponível, que você utiliza mais. Bem, algumas pessoas têm o dom da integridade, elas querem ser corretas, fazer o certo, seguir regras, procedimentos, elas querem se aperfeiçoar o tempo todo. Isso é um dom, é maravilhoso. Todos nós temos isso, mas algumas pessoas têm muito. E quando elas sentem alguma ameaça no ambiente, elas começam a cobrar, a apontar o erro, a dizer isso não está certo, está errado, a ficar mais cri-cri, inflexível, e às vezes causa até alguma certa antipatia das pessoas para com essa pessoa. Por quê? Porque ela está usando esse dom em excesso. Outras pessoas já têm o dom do cuidado. Então, aquela pessoa que vê que a avó pode estar com sede e leva um copo d'água, que vê que o professor está carregando pasta e um monte de papel e oferece para ajudar, que vê que o colega está com dificuldade de aprendizado e ele quer ajudar, quer marcar um horário de estudo e se coloca disponível. Quem dera que todos nós tivéssemos esse dom do cuidado. Mas quando ele usa isso em excesso, às vezes é até para chamar a atenção. Quando ele sente que não é tão amado, tão querido, aí ele começa a adular as pessoas para receber esse amor em troca. E ele espera que receba. Então ele começa a fazer pelo outro, não olha para as suas próprias necessidades, só para a necessidade do outro. E quando as suas necessidades não são atendidas, às vezes ele começa até a cobrar, né? Ele é orgulhoso, não aceita ajuda, mas na hora que ele pede uma coisa e alguém não faz, ele joga na cara: eu faço tudo por você e você não faz nada por mim. Muitas vezes essas pessoas podem se tornar pegajosas, querem estar sempre perto, grudentas, na hora que as outras pessoas nem querem uma privacidade ou querem estar com outra pessoa, tá?
Outras pessoas têm o dom da realização. Você conhece alguém assim? Focado em meta, em resultado, faz um monte de projeto ao mesmo tempo, tudo com eficiência, tudo com sucesso. Maravilhoso, né? Elas conseguem colocar esse dom da realização em prol da realização das necessidades. Se isso tudo está alinhado com o propósito, gente, ótimo. Mas, se essas pessoas sentem também algum desalinhamento, algum desequilíbrio, elas podem se tornar exibicionistas e dizer, olha o que eu faço, olha o que eu faço, e se achar melhor do que os outros. E não olhar para a necessidade do coletivo, né, só focada nos próprios resultados, daquilo que ela quer conquistar para si, não leva a equipe junto, os amigos, a família, olha muito para si, pode se tornar uma pessoa egoísta. Então, olha que um dom usado em excesso também não foi bom nesse caso. Outras pessoas têm o dom de ver a beleza em tudo. São pessoas muito emotivas, muito emocionais. Às vezes passa por uma experiência junto com você e você é mais objetivo, mais racional, não se apegou tanto aos detalhes e ela percebeu todos os detalhes, o ambiente como que era, o campo florido, o canto dos passarinhos e como as pessoas se sentiam. E se você não dá essa conexão emocional para essa pessoa, essa atenção que ela espera, né? Às vezes você tem até que ter paciência para ouvir as histórias que ela conta nos mínimos detalhes, essa pessoa vai se fechando no mundinho dela. Ela fica melancólica, triste, acha que ninguém dá atenção, que ela é a pior pessoa do mundo. E ela sente alguma frustração porque algumas pessoas conseguem alcançar um resultado e ela não consegue, às vezes sente inveja. Então, olha que quando ela só procura, ela fica ali procurando a beleza, a poesia em tudo e não encontra, ela pode se fechar nesse mundo da melancolia, um mundo de imaginação, onde ela às vezes até é considerada como uma pessoa esquisita, muito triste, né, que não se relaciona bem com os outros. Outras pessoas têm o dom do conhecimento. Sabe aquela fase de criança aos 3 anos que pergunta por quê? Por quê? Por quê? Uma infinidade sem fim de porquês? Tem adolescentes e até adultos, muitos adultos, que perpetuam aquela fase até hoje. Então elas têm necessidade de observar tudo o que acontece e entender todas as coisas. Né? É o dom do conhecimento, que é ótimo, se a gente coloca isso aí a favor, para atender as nossas necessidades, ampliar o nosso propósito, conhecer mais, ok. Mas essas pessoas podem ficar tão fechadas, tão viciadas nesse conhecimento, que às vezes nem colocam aquele conhecimento em prática, ficam ali muito mentais, né, só pensando ali em teorias, em explicações, e às vezes elas passam até a não se relacionar com as outras pessoas. Elas podem se achar superiores porque conhecem muito e as outras não conhecem nada. Elas podem achar que não tem papo para as outras pessoas, não tem interesse em se relacionar e também se fecham em um mundinho particular, como se estivessem em um castelo isolado de todo mundo. São pessoas que às vezes são consideradas, na melhor das hipóteses, tímidas, mas muitas vezes como antipáticas, antissociais, que não se interessam também pelos outros. Outras pessoas têm o dom da confiança, porque elas são altamente confiáveis. Sabe aquela pessoa que diz para você, eu vou estar lá, você pode contar que ela vai estar. Ela vai fazer a tarefa que ela disse que ia fazer, vai entregar o melhor de si, vai dar tudo que ela tem para cumprir com tudo que ela prometeu para todo mundo. Ela tem essa consciência da coletividade, do que é melhor para todo mundo e de que ela tem um papel para que as coisas aconteçam conforme o comprometimento dela. E se ela não sente que o mundo age da mesma forma, né, o que pode acontecer? Ela se sente insegura, com medo. Assim, nossa, mas eu não posso confiar em ninguém, eu não posso confiar em nenhuma situação. E começa a imaginar um monte de possíveis cenários, normalmente negativos, um processo muito mental também, que ela até se desconecta do presente, das situações que ela está vivendo, só pensando em tudo que pode dar errado para se proteger, porque ela não confia nas pessoas, não confia no mundo como o mundo pode confiar nela. Outras pessoas já têm o dom da alegria, querem fazer
tudo, né? Com muita alegria, com muito prazer, e sente uma necessidade muito grande de atender aquelas necessidades. Só que, algumas vezes, essas necessidades são confundidas com o prazer. E se ela usa isso em excesso, essa necessidade está sempre atendendo o que ela quer fazer em detrimento dos outros, ela pode se tornar uma pessoa egoísta, que não vê o que os outros querem, só o que ela quer. Também uma pessoa sem foco, está num projeto, acabou a alegria, acabou o prazer, acabou a novidade, ela muda para outro, então não termina nada que começou. Né? Uma pessoa com muita iniciativa e pouca acabativa. E outras pessoas, gente, têm o dom da força, do poder. É uma energia tão grande, e isso ela coloca em atendimento das próprias necessidades, quando estão alinhadas com o propósito, é maravilhoso. Mas também se usa esse poder, essa força em excesso, é aquela pessoa que sai atropelando todo mundo, igual um trator, agressiva, fala o que acha que tem que falar, doa quem doer, né? Mandona, controladora. Então, observe que todos os dons, quando usados em excesso, em desarmonia com o ambiente, provocam mais desarmonia, mais desalinhamento, né? E tornam-se estratégias que a gente usa repetidamente, como um comportamento neurótico mesmo. O que é o neurótico, né? Que você usa, está vendo que não está funcionando e não muda a estratégia, continua agindo da mesma forma, tá? E isso é muito importante até para os relacionamentos. Se você se relaciona com uma pessoa totalmente diferente de você, você procura mostrar um outro ponto de vista para aquela pessoa, ou procurar que ela mude, ela não vai mudar, porque você está presa na sua estratégia e ela está presa na dela. Então a gente precisa entender, né, primeiro, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos dons e que tipo de comportamento repetitivo a gente está usando que tem a ver com esse dom que a gente tem em excesso. Então a gente vai buscar equilibrar essas habilidades, desenvolver habilidades que nós não temos e diminuir um pouquinho o uso dessas que a gente tem demais, que vem causando algum tipo de desarmonia, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu achei que era uma reflexão interessante para você fazer depois do nosso primeiro vídeo, onde houve aquela reflexão lá sobre as necessidades, as nossas necessidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais, e se essas necessidades estão alinhadas com esse mundo em franca evolução, tá? Então acrescenta aí mais um pouquinho na sua lista de reflexões, observar esses mecanismos de defesa que você vem usando com grande frequência. Muito obrigada, tchau!